Olá meninos e meninas que me acompanham aqui no canal do Missão Coreia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que nós estamos no nosso mês-versário. Para quem não sabe, esse mês é comemorado o meu aniversário e eu decidi trazer aí uma maratona de vídeos bem legais. Se você quer saber aí, ter um cronograma de tudo que tá para vir aqui no nosso canal, vai lá no missãocoreia.com.br. Lá nós temos um post que eu explico melhor e coloco todo o calendário, as datas de tudo que vai acontecer aqui no canal e nas plataformas do Missão Coreia durante esse mês-versário. Então, corre lá e confira. E antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de já pedir para que você se inscreva nesse canal e também compartilhe e curta esse vídeo. Quando você curte, é uma forma de você compartilhar para pessoas desconhecidas, para que elas possam também se inscrever e fazer parte dessa família. Então, faça a sua parte e vai se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o avivamento da Coreia. A gente vai entender um pouquinho como aconteceu. Na verdade, esse vídeo ele foi meio que inspirado em um podcast que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Bora lá? Gente, a nossa história ela começa bem antes da Guerra das Coreias. O avivamento ele aconteceu em 1907. Nesse período de 1907, muitos missionários americanos foram evangelizar a Coreia. E a partir desses missionários, outros missionários começaram a chegar, missionários da Europa, enfim, missionários dali perto da região, para poder evangelizar a Coreia. Para quem não sabe, existiam duas cidades na época que eram as mais importantes, que era Pyongyang, que é onde é a capital da Coreia do Norte, e Seul, que era a capital da Coreia do Sul. Essas duas cidades elas eram muito importantes na época e tinha a junção de vários cristãos da região e um crescimento muito rápido com relação ao evangelho nesse período de tempo. E é tão interessante porque as igrejas elas se reuniam, nessa época elas se reuniam para congressos, ou como a gente é acostumado, com reuniões para aprender da palavra e para orar. Para quem não sabe, se você for aí na internet, existem muitos avivamentos que aconteceram no mundo no decorrer da história, A mais famosa foi da Rua Azusa, e a Rua Azusa, ele trouxe esse movimento carismático e essa importância do falar em línguas, de receber os dons do Espírito. Essa foi a ênfase nesse avivamento. O avivamento coreano, ele trouxe um movimento muito forte de arrependimento, algo que é bem diferente no caso do avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Não quer dizer que eles não falavam em línguas estranhas, não é isso, mas que esse avivamento se chegou a esse país dessa forma, com arrependimento. E tudo começou lá em janeiro de 1907, numa grande reunião de estudo bíblico, que foi uma bênção naquele dia. E depois desse estudo bíblico, passou-se um dia. E no outro dia, no culto da noite, aconteceu um mover muito grande do Espírito Santo e fez com que um dos presbíteros se levantasse no meio da congregação e ele começou a confessar os seus pecados de forma aberta, a expor os seus pecados, a confessar os seus pecados, como uma forma de arrependimento pelo que ele fez. E aí ele conta que ele roubou um dinheiro de um amigo que tinha deixado para a esposa. E foi dessa grande atitude de arrependimento que várias pessoas começaram a confessar os seus pecados e se arrepender de coração daquilo que elas tinham feito. No podcast eles falam isso, que existiu assim, uma revolta muito grande dentro do coração das pessoas com relação às coisas erradas que elas faziam naquela época.
E elas estavam convictas e decididas de viver uma vida de forma diferente depois daquele dia. Nessa reunião, deveriam ter mais ou menos 1000 pessoas nesse dia, né, dentro da reunião, mas só umas 900, 600 pessoas permaneceram ali. Então, o avivamento da Coreia foi algo muito simples. E aí, após esse avivamento, após esse grande mover, isso foi se espalhando de uma forma muito rápida em toda a Coreia. O trabalho missionário, que durava 1 ano nessa época, ele acabou durando um dia depois desse grande movimento, depois desse grande avivamento. Então as pessoas elas estavam muito receptíveis àquilo que foi ministrado através daquela noite. E aquelas pessoas que estavam naquele culto, elas foram compartilhando para os outros. Se a gente realmente der uma olhada na condição dos coreanos hoje, o quanto realmente esse avivamento de arrependimento foi importante. Os coreanos, eles sentem muita dificuldade de compartilhar com as pessoas os seus erros, de compartilhar as suas lamúrias, vamos dizer assim, porque na cabeça deles, eles imaginam que isso é algo vergonhoso. Por isso que muitos coreanos hoje em dia, eles preferem morrer do que falar de algo que eles fizeram de errado para alguém, e isso se tornar uma desonra para a vida dele, sabe? Se envergonhar daquilo que ele fez. E a gente olhando para esse avivamento que aconteceu na Coreia, foi algo que o Espírito Santo impulsionou essas pessoas a entenderem, a compreenderem sua condição e a mudarem de vida totalmente. E foi a partir desse momento que nós vemos aí uma igreja forte na palavra e uma igreja forte na oração. Eles começaram a realmente se aprofundar nessas duas bases. E se você for ver, hoje em dia é muito comum você ver vídeos assim que os coreanos, eles são muito intensos, eles são muito abertos, eles amam fazer o que fazem para Deus. É uma história assim que me marcou muito. Então, gente, e o arrependimento é aquilo que você entendeu que fez de errado e você soube. Você teve a convicção no seu coração que aquilo te afasta de Deus. E aí você sente aquilo no seu coração. Eu não quero mais isso para minha vida. Isso é arrependimento. E nós, nesse tempo que estamos vivendo, precisamos buscar desse arrependimento. Arrependimento de pecados. E assim como os coreanos fizeram naquela época, não somente de você entender e de você se arrepender do que fez, mas também de confessar. Para você confessar, você precisa abrir a sua boca e dizer: eu errei, eu pequei. Eu fiz isso e isso e isso, mas eu me arrependo de coração. E hoje eu creio que Deus está me dando uma nova natureza. Então, esse vídeo eu gostaria de deixar aqui para vocês, para que você pudesse refletir e pensar: nossa, será que eu posso ser um cristão melhor? Será que eu posso receber desse avivamento que o Espírito Santo entregou para os coreanos naquela época? Mas isso só vai começar através da sua atitude e através do seu arrependimento. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do podcast completo falando sobre o avivamento da Coreia. Vocês vão amar, gente. Realmente tem muito conteúdo bom para você poder ouvir e muita coisa para você absorver. Então, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha no podcast e seja muito abençoado através do que aconteceu na Coreia, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. 안녕히 가세요.